E aí, que tá falando aqui é o Facínora. Eu estou trazendo aqui para você a leitura de um artigo chamado A Ameaça Iminente da Regulação do Videogame, cujo título em inglês é The Looming Threat of Video Game Regulation. Acho que é assim a pronúncia mais ou menos. Ele foi escrito pelo Matt McCaffrey, que ele é ex-Mises Research Fellow e professor assistente de empresas Enterprise da Universidade de Manchester. Eu traduzi e achei por bem publicar lá no site e vou fazer a leitura dele aqui também. É um texto bem mais fácil do que o último que eu fiz, tá bem, modéstia à parte, minha tradução tá melhor. E ele não tem muitas partes assim complicadas não. Eu vou, depois quando terminar a leitura, eu vou jogar alguma coisa para colocar aí no fundo da tela. E provavelmente vai ser Doom. E eu vou deixar os links aí do que for jogado, sejam os mods, os mapas, essas coisas todas. Então, vamos lá. A ameaça iminente da regulação no videogame. Em poucas décadas, os videogames cresceram de um nicho de mercado a uma das maiores indústrias de entretenimento do mundo, o que certamente não é nenhuma tarefa fácil. Entretanto, essa transformação também trouxe os mesmos problemas regulatórios que toda grande indústria se depara cedo ou tarde. E, como em tantos outros mercados, esses problemas não são uma combinação de ameaças. Esses problemas são uma combinação de ameaças internas e externas que podemos caracterizar como: número 1, políticos e reguladores tentando controlar o mercado emergente. Externa, é um problema externo. Líderes da indústria que usam a regulamentação em benefício próprio e em detrimento dos concorrentes. Interno, problema interno. Jogos e política. No caso dos videogames, o primeiro tipo de problema é evidente na sazonal histeria sobre os seus alegados males. São viciantes, promovem violência, usam marketing predatório ou fraudulento, ensinaram meu cachorro a mentir e roubar, etc. Essas asserções, geralmente apoiadas por evidências frágeis ou inexistentes, são excelentes ingredientes para o apelo político. Exemplos recentes incluem pedidos de regulamentação de loot boxes e outras microtransações. Entretanto, ao contrário do que muitos jogadores afirmam, o desejo de regulação ou a proibição total dos games não se originam apenas da esquerda política, longe disso. Conservadores também fazem parte desta cruzada desde seus primeiros dias até o plano atual de Trump para conter a disseminação dos jogos violentos. Direita e esquerda estão frequentemente unidas em sua ambição de deixar os videogames sob o controle estatal. Claro, às vezes é verdade que existem diferenças entre as suas motivações ou os tipos de conteúdo que se opõem. Esquerdistas não conseguem entender como alguém poderia estar interessado em violência digital, enquanto conservadores não conseguem entender como alguém poderia estar interessado em sexo. No entanto, o objetivo final de ambos os lados é regular e censurar. Felizmente, como a maioria dos tópicos discutidos em massa na política, a histeria e o pânico moral tendem a durar apenas até as próximas eleições. A fase crítica onde os políticos tentam desesperadamente convencer os eleitores de que algo deve ser feito, entre aspas, sobre o mais recente flagelo da sociedade, esses tópicos só são discutidos até passar esse momento crítico. E esse momento crítico será esquecido na próxima semana. Isso a gente já viu várias vezes. Regulação como arma. Regulamentações internas, no entanto, tendem a ser mais duradouras e mais prejudiciais para a indústria e seus consumidores. Essas também são mais difíceis de explicar ao público, já que tendem a girar em torno de problemas econômicos mundanos, ao invés dos tópicos carregados de emoção que impulsionam os esforços políticos em direção a essas medidas, como a violência entre crianças. Um segundo problema é que as empresas privadas são geralmente consideradas vítimas inocentes da intervenção do governo. Na realidade, porém, a motivação para a regulação estatal vem de muitas vezes das próprias empresas. Isso é bem conhecido, mas pode ser obscurecido quando o negócio em questão é uma empresa jovem que oferece novos produtos para fãs dedicados. Pense em alguém como Elon Musk, cujas grandiosas inovações costumam ser populares entre os defensores do livre mercado, mas cujos negócios são fortemente subsidiados. Isso não é diferente na indústria dos videogames. Como muitos de seus produtos, o desenvolvimento de jogos é um mercado extremamente competitivo.
é difícil satisfazer os consumidores de maneira consistente e manter-se à frente dos novos concorrentes. Infelizmente, ao invés de arriscar seus próprios ativos no mercado por meio de inovação e encontrar maneiras novas e mais baratas de atender os consumidores, muitos desenvolvedores escolhem a estratégia mais segura de usar privilégios legais e regulatórios para impedir a concorrência. Isso tipicamente envolve grandes empresas excluindo as menores. Desenvolvedores maiores estabelecidos têm os recursos financeiros necessários para buscar e aproveitar benefícios que não estão disponíveis para os seus concorrentes menores. Exemplos comuns incluem os incentivos fiscais que existem em vários estados americanos para os desenvolvedores. Esse, ao contrário do que algumas vezes se alega, não equivale a subsídios diretos para empresas, mas uma espécie de privilégio legal que prejudica as firmas que não conseguem se qualificar para recebê-lo. Um exemplo mais profundamente enraizado refere-se aos direitos de propriedade intelectual. O litígio sobre PI está em ascensão no setor dos jogos e parece direcionar-se cada vez mais para empresas menores e até mesmo projetos sem fins lucrativos, como os fangames. A recente erupção desses casos desmentiu a ideia de que os direitos de PI têm a intenção de ajudar os inovadores em dificuldades. A Microsoft, por exemplo, fechou o Eldorito, o mod free-to-play do Halo que usava alguma propriedade intelectual de algum projeto abandonado dessa franquia. Bem feito. Quem mandou? Este também foi o mesmo destino de Shadow Moses, um remake feito por fãs do Metal Gear Solid, que é um jogo lançado em 98 e dificilmente um dos best-sellers atuais da Konami. Outros casos de uso de copyright como armas são abundantes. A Sky, uma empresa de radiofusão sediada no Reino Unido, travou uma batalha secreta de 3 anos, que acabou perdendo, para impedir o uso da palavra Sky no No Man's Sky. A empresa também processou a Skype pelos mesmos motivos e forçou a Microsoft a mudar o seu SkyDrive para OneDrive. Isso é esdrúxulo. E este não é o único exemplo de registro de um termo claramente não original como marca. CD Projekt Red recentemente se tornou alvo de críticas por registrar a palavra Cyberpunk para o seu Cyberpunk 2077. A empresa alega que esta é uma ação puramente defensiva, mas, seja isso verdade ou não, apenas mostra como anda a paranoia do litígio agressivo de copyright na indústria. Também é importante ressaltar que intervenções externas, como orientação política, têm o mesmo resultado que as internas e anticompetitivas. Privilegiam alguns produtores em detrimento de outros. Por exemplo, restrições a conteúdo violento beneficiam empresas como a Nintendo, que não se especializam em jogos violentos, ao mesmo tempo que punem firmas como a Rockstar, que fazem isso. Ao mesmo tempo, essa mesma Rockstar se beneficia dessas leis em relação a concorrentes menores que fazem o mesmo tipo de jogos, mas não tem tempo e dinheiro para transpor ou navegar pelas barreiras legais. E, crucialmente, esses resultados não têm nada a ver com intervenções das leis ou de seus patrocinadores, simplesmente refletem a lógica da regulação se desenrolando. De fato, o videogame é outro triste estudo de caso como a regulação pode ser contraproducente. Leis destinadas a limitar o poder dos negócios acabam dando-lhes ainda mais força. Esses são apenas alguns exemplos de uma tendência crescente entre os principais desenvolvedores: usar recursos para extrair dinheiro dos concorrentes, ao invés de produzir conteúdo original e atraente para os consumidores. No entanto, é exatamente isso que devemos esperar de empresas que usam o sistema legal para não precisar se preocupar com a demanda. Entretanto, como em qualquer jogo bom, o mercado de videogames precisa de mais competidores, não de ainda mais cheaters, trapaceiros. Então, esse artigo ele é mais tranquilo de ler e eu vou fazer algumas poucas considerações aqui só para fechar. A primeira é que eu não sei se ele faz isso para ironizar, para debochar, mas ele parece minimizar um pouco o efeito da histeria. Seja o que ele fala que jogo é viciante, jogo vai fazer o cara ficar louco, a OMS falou não sei o que, passou na novela não sei o que, né? O cara jogou Command & Conquer, vai fazer uma base para invadir a casa do vizinho dele, esse tipo de palhaçada que a gente tá careca de ouvir. Só que, aí ele fala, né, será esquecido na próxima semana. Só que tem um problema, quando um vereador, um deputado ou algum outro desse tipo de bandido aí vai lá na Câmara, sei lá onde que entra, esses caras se reúnem para fazer das suas,
Eles não vão falar assim, preciso que aprove essa lei aí pra beneficiar meu amigo aqui, ricaço aqui, que tá querendo ficar mais rico ainda, mas não quer dar a fim de gastar dinheiro pra fazer jogo bom, não. Ele vai mandar um papo assim mesmo, precisamos de regular, porque isso aí é um absurdo, que o cara joga lá, né, o cara joga Brutal Doom, vai sair na rua batendo em mulher, esse tipo de palhaçada. Então não é algo a se minimizar, é uma coisa, ele fala que são ameaças internas e externas, só que uma coisa é bem claro que é intimamente ligada à outra. E todo ano esses caras tentam isso, eles estão tentando isso desde muito tempo. Inclusive o Doom mesmo, né? Desde sempre. Todo ano os caras vêm com a mesma conversa. E outra coisa que eu deveria falar também é que aqui ele fala conservadores e esquerdistas, né? Ele fala no texto original liberals, estão unidos para regular e censurar. Aí entra aquele problema que eu falei do texto do porque a esquerda odeia videogames, porque esse termo, negócio de esquerda, direita, conservador, são termos muito desgastados, né? Conservadorismo mesmo é uma coisa que pouca gente entende, que a pessoa enche a boca para falar, mas não sabe o que está falando. Então, talvez seria um termo melhor aqui, neocon. Mas, sim, a partir do momento que o cara vai usar a força para impedir alguém de comprar ou de jogar alguma coisa, é certo, evidentemente dentro da casa do cara, né? Ele não é obrigado a aceitar alguém jogando alguma coisa, conteúdo imoral, que ele considera imoral dentro da casa dele. Mas você vai na casa dos outros, com o dinheiro dos outros, vai lá, já tá errado, já tá errado. Tem outros meios de você conseguir que não envolvam agressão. E por fim, ele fala aqui, eu gostei muito dessa parte de propriedade intelectual, que é muito comum, inclusive, você vê nesses grupos de games aí. Você vê uns sujeitos que parece que o cara, para querer dar uma de mais amadurecido, né, um cara mais sério, tá em busca de coisa mais séria, ele olha pra cara dos caras, né, assim, parece que o cara botou um terno para tirar a foto de tarde lá para botar no Facebook. Aí o cara tenta, né, escrever direitinho, pontuando direitinho, tenta, nem sempre consegue. Aí falando assim, não, porque a questão do direito autoral vai proteger isso, porque não sei o que. Aí o cara, se você começar a discutir uma coisa que não adianta, aí o cara vai começar a entrar naquele raciocínio circular e não tem, fica uma coisa incoerente. Então esses caras, não adianta você debater. Se você quiser aprender sobre esse assunto com um livro curtinho, fácil entendimento também, eu aconselho aqui o Contra a Propriedade Intelectual, Against Intellectual Property. Ele tem traduzido, tem de graça na internet, e também seria, né, se não fosse de graça ia ser meio esquisito, apesar que eu acho que você pode pedir ele impresso, aí você pagaria o frete, né, o livro e tudo mais. Ele foi escrito pelo Stephan Kinsella. Ele é um advogado americano especialista nessa área, ou seja, não é palpiteiro de Facebook. E é um livro que eu sempre recomendo aí para quem quer aprender mais sobre isso e ver por que esse papo é empulhação. Inclusive ele dá exemplo aqui, né, empresas grandes fudendo os desenvolvedores pequenos, independentes. Eu vou deixar os links aí do que eu estiver jogando na descrição. Vou pedir também para você curtir, comentar, compartilhar nas redes sociais, no WhatsApp e tudo mais. Vou deixar também o link para você ler esse artigo traduzido lá na Game Room. Tem o artigo original também lá. E tem outros links que eu coloquei lá também que estão relacionados. Beleza? Assina aí o canal também. E não deixa também de ficar com um abraço do Facínora. E até a próxima.